Dúvidas frequentes e mais comuns do consultor de carreira, da pessoa que quer entrar nesse mercado, nesse mundo novo da consultoria de carreira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Kelly Gonçalves, mentora de consultores de carreira, e a minha missão é te ajudar, é te apoiar a sair do zero, mesmo que você nunca tenha atuado como consultor, mesmo que você não saiba ainda o que é a carreira do consultor, o papel, os próximos passos. Eu estou aqui para te mostrar que é muito possível de que você use os conhecimentos que você já tem e que você, aprendendo um método, você seja capaz de ajudar pessoas a conseguirem seu emprego novo, a mudar de empresa, de carreira, a terem salários melhores, a passarem a serem aprovados lá no processo seletivo das empresas, e de que com isso você também vai remunerar, você também vai lucrar. E para isso você não precisa ser completamente autônomo, você não precisa ser CLT, você pode conciliar a jornada CLT com a autônoma, caso você queira, ou você pode decidir focar apenas no seu negócio e trabalhar apenas para você como consultor de carreira. A minha missão é te mostrar que isso é possível. Vou te trazer aqui então 10 das principais dúvidas que eu selecionei de tantas que surgem para mim, tantas pessoas me procurando. Kelly, mas como eu faço? Como que eu começo? Que competências eu preciso ter? Quanto que ganha? Então, são muitas dúvidas e eu quero compartilhar aqui com você. Se você tem interesse de faturar, de aumentar a sua receita, de repente de ter uma renda extra, de pensar numa nova carreira, a consultoria de carreira pode ser esse caminho que você tanto busca. E a primeiríssima dúvida, que é uma das mais pedidas, das mais tocadas, é a de quanto ganha um consultor de carreira? Quanto que ganha alguém que está começando nessa atividade, Kelly? Quanto que ganha? Então eu vou começar aqui te compartilhando uma seguinte situação. Quando uma pessoa ela está no início de uma carreira, ela primeiro precisa de uma formação, ela precisa ter prática naquilo que ela faz, e ela, nesse início dessa carreira, ela leva um tempo até ela ter uma remuneração hora trabalhada, ou o valor mês trabalhado, relativamente interessante. Então, vou fazer a seguinte analogia com você. Imagina aqui uma pessoa que está na faculdade, está na graduação, e essa pessoa, ela está cursando a faculdade, mas ela está no comecinho da carreira. Então, ela procura uma vaga de assistente, de auxiliar ou até de estagiário. O compromisso mensal dessa pessoa com a empresa tende a ser ali, se ela estiver numa vaga de aprendiz, numa vaga de estágio, tende a ser de 6 horas dia, que equivale a mais ou menos 36 horas semanais. Agora, Kelly, eu estou procurando, ou eu trabalho como funcionário efetivo, como um assistente, como um auxiliar, e eu então tenho uma jornada de 40 horas, 44 horas semanais, trabalhando 8 horas por dia. Nesse início de carreira, qual é a média salarial dessas pessoas? A média salarial de alguém que está no comecinho da carreira está ali, entre 1.200, 1.500, R$2.000 com muito sacrifício, não é mesmo? Pensa aqui comigo. Pensa como que está essa sua realidade hoje de resultado financeiro com o seu salário. Agora busca na memória o quanto que você precisou até aqui investir em conhecimento, gastar de tempo na faculdade, num curso técnico, quantas experiências você já tem, né? Então, às vezes a pessoa ela já tem 5, 10 anos de mercado de trabalho, ela já é profissional há tanto tempo assim, e ela ainda ocupa uma posição de assistente, de auxiliar, ganhando ali uma média de R$2.000 mês como salário fixo. Salário fixo é o salário base usado para cálculo, que é o bruto, é diferente do líquido. Quando se pensa que essa pessoa ainda vai ter os descontos de vale transporte, vale refeição, convênio médico, o que cai líquido realmente lá na conta, no final do mês, combina comigo aqui que não é um valor muito grande, não é mesmo? Nesse comecinho de carreira é tudo um pouquinho mais difícil. Qual o ponto que eu quero te trazer? Olha só o paralelo que a profissão do consultor de carreira pode te trazer como oportunidade.
Hoje, um consultor de carreira no começo da atividade dele, sem muita experiência ainda, e o que eu falo sem muita experiência? A experiência no trabalho autônomo, ela se valida de um jeito diferente do CLT. No CLT, o tempo que você leva como profissional para validar sua experiência, ele é infinitamente maior. Então, no CLT, você tem que ter anos de experiência para se considerar uma pessoa capaz, responsável, apto para fazer aquela sua atividade. No autônomo, não. No autônomo, com um método, com o apoio de um método, sabendo um passo a passo, transmitindo a autoridade e a orientação que o seu cliente precisa, tendo o suporte de uma supervisão. Se você tiver uma supervisão de alguém mais experiente que você, que vai te mostrar o caminho para você orientar esse seu cliente e ao mesmo tempo te trazer a segurança que você precisa. Quanto tempo você levaria de experiência no autônomo, na consultoria de carreira? Sabe quanto tempo? De 2 a 3 atendimentos. De 2 a 3 atendimentos com supervisão, você já é capaz de perceber, poxa, isso aqui funciona. Poxa, agora eu já sei como eu oriento essa pessoa. E aí, claro, quanto mais tempo você tem, maior é a sua facilidade de navegar nessa área. Né? No meu caso, eu já tenho mais de 10 anos de experiência. Então, hoje, com certeza, tenho muita facilidade. Por quê? Porque eu vivi esse processo. Mas não foi sempre assim. E lá no meu primeiro mês, no meu segundo mês, no primeiro ano, eu também encontrei dificuldades. Mas a bagagem que eu trago hoje é resultado desse começo. E esse começo, se tiver apoio, se tiver orientação, se tiver a supervisão de alguém que te dá esse norte, você vai conseguir lidar com muito mais tranquilidade. Então, vamos fazer aqui uma analogia comigo. Olha só, um consultor de carreira nesse comecinho, então ele atendeu uma pessoa no pro bono. O que é um pro bono? Pro bono é um serviço que você coloca à disposição da pessoa tudo que você tem, o seu melhor conhecimento, a sua melhor informação, para que a pessoa aprenda de verdade, para que ela tenha o que ela precisa para ter o resultado dela. A diferença é que nesse pro bono você não recebe, ou se recebe um valor menor, porque você está também começando. Então, nesse comecinho de carreira do consultor, você pode estabelecer ali, né, fazer um pro bono primeiro gratuito, mas depois você pode no segundo, no terceiro, fazer um valor simbólico, apenas para essa pessoa também se comprometer como parte do processo. E aqui eu quero fazer uma pausa e explicar isso para você. Eu já atendi diversas pessoas ao longo desses anos e eu percebi na prática, na pele, que quando a pessoa não tem nenhuma participação, inclusive financeira, no próprio processo de aprendizado dela, ela não valoriza. Isso é real. Então, por mais que você queira ajudar, apoiar, estimular, incentivar pessoas, e pessoas até muito queridas para você, pessoas que estão próximas a você, que você vê um potencial incrível, se você não cobrar nada dessa pessoa, se ela não tiver uma participação monetária, ainda que pequena, ainda que lá ali no começo, R$50 por encontro, R$100 por encontro, R$100 a consultoria, um encontro da consultoria. Pensa aqui comigo. Se você cobrar R$100, ai Kelly, R$100 é muito, mas peraí, R$100 é muito para uma pessoa que tem um currículo incompleto, incoerente, que não é atrativo para as empresas, e a pessoa com esse currículo ela não está tendo resultado de nada para lugar nenhum. E aí, se você, de repente, até parcela esse valor, dependendo da necessidade dessa pessoa, enfim, encontra alguns caminhos, né, para ajudar a pessoa, mas também para você se ajudar. E aí, essa pessoa, tendo a informação que você vai oferecer para ela, R$100 não custou caro não, meu bem. R$100 aqui foi um investimento mínimo e que gerou um impacto muito grande. E um resultado e um retorno rápido. Porque imagina aqui comigo, se essa pessoa tinha um currículo que não convertia, um currículo que não atendia, que não era atrativo, e ela estava há meses ou há anos desempregada. Aí, de repente, com a sua orientação, essa pessoa reorganiza esse currículo, ela traz palavras-chave no currículo, ela preenche campos que realmente fazem a diferença no currículo e você ajuda essa pessoa a colocar esse currículo nos melhores lugares,
de forma estratégica. Aí, em questão de semanas, de dias, essa pessoa recebe convites para entrevista, participa da entrevista e é aprovada. Será que ficou caro R$ 100 a consultoria? O encontro da consultoria? Claro que não. Então, isso foi um investimento. Agora, voltando aqui comigo no raciocínio do valor que o consultor pode receber pela prestação do seu serviço. Olha só. Imagina comigo que você tem um cliente na consultoria de carreira. Como que eu trabalho? Eu, Kelly, trabalho. Quando eu vou atender na consultoria, eu primeiro mapeio a necessidade do cliente, isso numa reunião diagnóstica, tá? Então não é simplesmente fazer um pacote, nada de pacote, nada. A gente não tá falando aqui de manicure, que é um trabalho honesto e digno, a gente não tá falando de pacote, a gente tá falando de um trabalho exclusivo, de um trabalho personalizado. Se é um trabalho exclusivo, personalizado, que eu vou atender uma necessidade específica e única dessa pessoa, não faz sentido que eu monte um pacote, que esse pacote eu simplesmente replique para todo mundo. Não faz sentido. Por quê? Porque não vai ser personalizado, não é mesmo? Então, para ser personalizado, primeiro eu vou ouvir essa pessoa, que é algo que nós chamamos de uma reunião diagnóstica. Então, eu vou ouvir essa pessoa gratuitamente, eu não cobro na reunião diagnóstica. Eu vou escutar essa pessoa. Escutar o que ela traz, as dores dela, as dificuldades dela. E a partir dessas dores e das dificuldades identificadas, você cria um plano de trabalho. E esse plano de trabalho é uma proposta de consultoria. É um programa de consultoria. Nesse programa, normalmente, eu vejo que existem dificuldades que são mais comuns na maioria dos candidatos, dos profissionais, e normalmente esse programa ele passa ali por 3, 4, 5 encontros. Agora pensa aqui comigo. Se você atender uma pessoa e ela precisa especificamente de currículo, de ajuste, de estratégia no currículo, você não vai simplesmente montar um currículo, pegar um modelinho qualquer na internet e oferecer isso para o seu cliente. Não é isso que nós, consultores de carreira, fazemos. Não é nada disso. O layout do currículo, a gente vai descobrir isso. O layout do currículo é o que menos importa numa escala de prioridades, tá? Ele é importante, mas ele, numa escala de complexidade, de prioridade, é o que menos importa o layout. O que mais importa é o conteúdo, é como eu organizo esse conteúdo, o uso das palavras-chave, e você vai oferecer isso para o seu cliente. Aí, esse trabalho de estratégia vai além de pegar um layout no Canva, vai muito além de pegar um modelo numa Lan House. Se o seu cliente quer isso, sinto te dizer, mas isso ele consegue sozinho. E não é isso que você vai oferecer para ele. Então, um ajuste de currículo, um suporte de currículo na consultoria leva aí de 1 hora a 1h30. Então, nesse encontro de 1 hora a 1h30, para um começo de carreira do consultor, você pode cobrar inicialmente, sabe qual o valor? Você pode cobrar um valor de R$ 100. R$ 100 para ficar dedicado 1h30 com o seu cliente, para entender esse histórico, esse repertório dele, fazer a projeção de que caminho que ele quer fazer, qual cargo que ele busca, que posição ele busca nas empresas, como que ele ajusta esse currículo, e você vai apoiar e ensinar o seu cliente a organizar esse currículo para que ele também não fique refém de você, para que ele não dependa de você de agora em diante todas as vezes que ele for fazer um novo currículo. Tá fazendo sentido? Agora imagina aqui comigo, se você tem um cliente por dia, ao longo de 5 dias na semana, fazendo um paralelo com um CLT comum, tá? Então, se você hoje é um funcionário CLT, você trabalha de segunda a sexta, qual é o seu valor de ganho por dia no seu contrato atual como CLT? Fazendo o paralelo aqui na consultoria, se você atender uma pessoa por dia de segunda a sexta, cobrando no início da carreira do consultor, porque depois você pode cobrar muito mais. Quanto mais bagagem, quanto mais competente você for, quanto mais soluções e resultados, provas sociais você tiver dos seus clientes anteriores, maior é a sua hora trabalhada, tá? Então, eu tô falando para alguém que tá começando a carreira como consultor. Se você tá começando a carreira como consultor e cobra R$ 100
por cliente e atende um único cliente por dia, de segunda a sexta, em 1h30 de trabalho por dia, você é capaz, ao final de uma semana, de 5 dias, faturar R$ 500. Agora pensa aqui comigo, nossa, é pouco, Kelly? É pouco, vamos fazer uma projeção? Se você, então, atende 5 clientes por semana em um mês, falando apenas de dias úteis, de segunda a sexta, em um mês, você atendeu quanto? Atendeu 20 pessoas. 20 pessoas vezes R$ 100 por encontro, que gastou 1h30 do seu dia de trabalho, 1h30 apenas, ao longo de um mês, você teria faturado aí, você pode faturar R$ 2.000 como consultor de carreira, atendendo uma única pessoa por dia, de segunda a sexta. Faz a projeção comigo. Kelly do céu, não tô acreditando. Como é que é isso? Mas peraí, minha cabeça tá explodindo. Sua cabeça tá explodindo? Porque a minha fica. A minha fica. Peraí, Kelly, você tá querendo me dizer, então, que se eu decidir focar nesse negócio, e mesmo que você já trabalhe, mesmo que você já seja CLT, e que você queira conciliar, se você atender 2 pessoas por dia, 3 pessoas por dia, fora do seu horário de trabalho, quanto você pode faturar por mês? Pensa aqui comigo. Então, eu atendo, Kelly, se eu atender 2 pessoas por dia ao longo de um mês, eu consigo faturar quanto? R$ 4.000. R$ 4.000 é o salário de uma pessoa já em nível pleno em muitas empresas. Que para ser pleno em muitas empresas, você já tem que ter quantos anos de formação, qual o nível de Excel que você precisa ter, qual a bagagem naquele cargo que você precisa ter. Faz esse paralelo comigo. Então, a consultoria de carreira é uma atividade incrível, é um mercado incrível de oportunidade para você, mesmo que você esteja no começo da carreira. Ah, Kelly, tá bom, mas eu já não tô mais no começo dessa carreira. Ótimo, ótimo também. Por quê? Porque você já tem bagagem e essa sua bagagem te permite também uma organização, uma gestão da sua rotina para você entender essa carreira como uma profissão, como uma nova possibilidade de receita. Tá fazendo sentido para você? Então, a atuação como consultor de carreira pode ser um caminho de grande rentabilidade para você. Se você quiser conciliar o CLT, se você quiser focar só na consultoria de carreira, você organiza sua agenda, sua rotina, você atende remoto da sua casa, você não precisa ter escritório para isso. Você não precisa ter escritório. Hoje eu tenho escritório, mas não foi sempre assim. Eu atendia da minha varanda. Era o espaço que eu tinha. Quem não tem varanda atende da mesa da cozinha. Você organiza o seu espaço como você pode. O que é mais importante é começar. E começar a partir do quê? De trazer a solução para aquela pessoa que ela não tem. Segunda dúvida mais frequente, Kelly. Então, eu preciso de uma formação específica. De repente você já é de RH, já é de psicologia ou já é de alguma área mais voltada para o desenvolvimento de pessoas. Essa área, o consultor de carreira, é algo apenas para essas pessoas? Claro que não. Claro que não. Eu já trabalhei com gestores em RH que eram da área de finanças, que eram da área de exatas, totalmente de exatas, engenheiros, pessoas de carreiras muito é bem possível. Na consultoria, a mesma coisa. Qual é a sua vantagem caso você seja de uma área diferente? A sua vantagem aí é que você pode personalizar a orientação para aquele nicho de carreira. Então, por exemplo, digamos que eu seja uma médica. Se eu sou uma médica, eu sei quais são as dores de um médico no começo da carreira. Então, eu posso auxiliar outros futuros médicos, estudantes, pessoas que já são médicos, mas que querem buscar um novo caminho nessa carreira. Se eu sou nutricionista, se eu sou um arquiteto, se eu sou um engenheiro, se eu sou um educador físico. E se eu não sou formada, presta atenção, mesmo que você não seja formado em nenhuma área, o que você precisa para ser consultor de carreira é saber orientar o que o seu cliente não sabe. Então, o seu cliente ele te busca para ganhar tempo e reduzir ali
o esforço que ele teria caso ele fosse buscar sozinho isso. Claro que hoje nós sabemos que na internet tem muitas pessoas falando sobre carreira, sobre currículo, sobre processo seletivo, só que por que o seu cliente te busca? O seu cliente busca porque ele quer economizar tempo, ele quer economizar esforço, ele está cansado de ouvir muita gente falando coisas diferentes e ele fica perdido de qual voz ele escuta. Então, quando alguém te procura para contar com a sua orientação, é porque essa pessoa ela quer focar apenas na sua orientação, na sua linha de raciocínio. Então, você precisa ter o que de formação? O que eu tenho que ter de formação, Kelly, para ser um consultor de carreira? Primeiro, eu preciso considerar minha bagagem de mundo. Toda bagagem, ela é utilizada. Nada que você tenha feito no passado, ele vai ser anulado, vai ser desqualificado, ignorado. Nada disso. Tudo que você viveu no passado pode ser útil na sua forma de se relacionar com o seu cliente, de oferecer soluções para o seu cliente. Mas a formação que você precisa aqui na prática são conhecimentos atuais de como essa pessoa vai se posicionar no mercado de trabalho, como por exemplo, o currículo. Antigamente, o currículo ele era totalmente impresso e as pessoas levavam até as empresas, né? O profissional ele deixava nas empresas, ele levava, isso muito antigamente, ele deixava na recepção, ele levava esse currículo fisicamente. Hoje não mais, hoje eu mando o currículo, se eu tenho ali o contato de alguém do RH ou uma pessoa que trabalha naquela empresa que vai me recomendar, eu tenho como encaminhar esse currículo via PDF. Então, você vai orientar o seu cliente nesse detalhe de como ele faz isso. Pode parecer bobo, mas quantas vezes eu, enquanto RH, já recebi currículos, e-mails de currículo sem o anexo, sem uma breve apresentação desse candidato. A pessoa não sabe escrever, ela não sabe como ela organiza as ideias dela para ganhar pontos junto do RH. O consultor de carreira faz isso, dá essa orientação para a pessoa ganhar pontos, para ela se destacar. É isso que você, como consultor de carreira, vai fazer. Então, o conhecimento de mercado é entender que as coisas também se atualizam. Hoje, muitas empresas contratam através de plataformas. Como que funcionam essas plataformas? Qual é a vantagem? Será que o meu cliente precisa pagar a Cato para conseguir ter mais chances de entrevistas? Não. Você, como consultor de carreira, vai poder orientar isso para o seu cliente. O seu cliente ele não precisa pagar uma plataforma para ele se posicionar melhor no mercado. Existem aí várias funcionalidades gratuitas. Então, você, como consultor, vai trazer essa informação que vai virar a chave do seu cliente e vai ajudar ele a se sentir mais seguro, a ganhar tempo, a economizar dinheiro e atingir o resultado que ele tanto busca de forma mais rápida. Outra coisa, formação que você precisa ter dentro de um método, como que esse seu cliente usa o LinkedIn. Seu cliente nem sabe que existe LinkedIn e você, como consultor, sabe que não apenas existe, mas que deve ser utilizado de uma forma estratégica. Como que ele cria o perfil dele, como que ele se conecta com pessoas, como que ele aciona pessoas para ampliar as possibilidades de networking, como que ele pede recomendação. Tudo isso são orientações que você, consultor de carreira, poderá oferecer para o seu cliente. E essa informação você recebe numa faculdade? Dificilmente você vai receber isso tudo numa faculdade. Eu sou uma pessoa que eu já busquei pós, especialização, várias formações, mas eu posso te garantir que, além, primeiro, que tudo isso requer um baita investimento e requer tempo de dedicação, de estudo, para você coletar todas essas informações, organizar e só depois poder oferecer essa solução para o seu cliente. Em breve eu farei aqui um encontro, vou compartilhar aqui numa live um conteúdo que pode te ajudar nisso. Fica atento, porque com certeza esse passo a passo que você precisa, você vai encontrar aqui em breve. Como que eu capto clientes? Uma outra dúvida muito comum de um consultor de carreira, de alguém que está no comecinho dessa carreira. Como que eu capto clientes? Primeira coisa, você precisa saber qual é o perfil desse seu cliente. O seu cliente é uma pessoa física. Se o seu cliente é uma pessoa física, onde que as pessoas físicas estão? Então, antigamente era no Facebook. Hoje,
tem algumas pessoas que ainda estão lá no Facebook, mas dependendo do público que você pretende atender, essas pessoas estão no Instagram, elas estão no WhatsApp, elas estão no LinkedIn, elas estão no Twitter, no TikTok. Você vai avaliar qual é o perfil desse seu cliente. E aí o que você precisa fazer como consultor? Criar um caminho de prospecção, que é de mostrar para o seu cliente quem é você, o que você faz, que soluções que você gera e qual é a sua capacidade de gerar essa solução que ele tanto precisa. Então, você vai precisar aprender a captar esses clientes, mas o primeiro passo para você é descobrir onde os seus potenciais clientes estão e aí criar um plano de captação, de prospecção. Bem, uma outra dúvida muito comum de quem me procura aqui na mentoria da consultoria de carreira é de quais são as sub-áreas, quais são as subatividades ou as linhas que eu, como consultor de carreira, posso atuar para atender a necessidade específica desse meu cliente. Vou explicar. Então, se o seu cliente é uma pessoa física e que busca um emprego, primeiro, tem pessoas físicas que buscam emprego, mas que estão trabalhando. Tem pessoas físicas que trabalham numa área, mas que ela quer mudar de área. Ela quer fazer uma transição, ela quer ir para uma área diferente, ela está estudando algo para migrar, para mudar a atividade profissional. Tem outras pessoas que estão no comecinho da carreira, que saíram ali do ensino médio agora, fizeram um curso técnico, que estão na graduação e que querem entrar na área de estudo. Tem pessoas que já estão na área de desejo, na área que ela gosta, que ela se identifica, mas que elas querem ganhar mais, elas querem ser promovidas. Então, o consultor de carreira, ele pode atender em todas essas frentes. Olha quantos perfis diferentes de cliente eu citei para você. O consultor de carreira, ele não atende apenas a recolocação. Recolocação é a necessidade de alguém que está fora do mercado, que está desempregado. Essa é uma das atuações do consultor de carreira, mas não é a única. Faz sentido para você? Você, como consultor de carreira, não atende só desempregados. Claro que ajudar o desempregado é algo incrível, ajuda demais. É uma coisa muito boa, inclusive porque muitas vezes tem pessoas excelentes, muito boas, qualificadas, mas que estão fora do mercado por falta dessa sua orientação. Então é muito válido auxiliar também na recolocação dessas pessoas que estão desempregadas. Mas você, como consultor, não vai atender só pessoas desempregadas. Você pode ajudar gente que está começando a carreira, você pode ajudar gente que queira ser promovido, que queira mudar de nicho ou de segmento no mercado. Então, eu atuo no segmento da saúde, mas eu pretendo migrar, eu pretendo entrar numa outra área, num outro segmento. Você me ajuda nessa transição? O consultor de carreira auxilia nisso também. Você como consultor, uma dúvida muito comum para a gente fechar aqui essa nossa última de hoje. Você como consultor se responsabiliza pelo trabalho novo do seu cliente? Vou repetir a pergunta. Kelly, eu então preciso, quando eu assino um contrato com o meu cliente, quando eu vendo a minha prestação de serviço, eu me responsabilizo pelo emprego dessa pessoa, pelo sucesso dela? Você se responsabiliza 50%. Então, na consultoria, nós fazemos um acordo entre as partes. Você tem sim os seus entregáveis, você tem a sua responsabilidade, a sua participação no processo e na solução que você está oferecendo para essa pessoa, mas você não pode assumir totalmente a responsabilidade por isso. E não pode por quê? Porque seria injusto dizer que então toda a responsabilidade por essa aprovação na entrevista, por um currículo interessante, por um LinkedIn estratégico, de que todo esse conhecimento depende só de você. Seria injusto dizer que isso depende só de você. E não depende, por quê? Porque você vai considerar os elementos que a própria pessoa traz. Então, quanto mais esse seu cliente estiver comprometido com o próprio processo da consultoria, com o programa da consultoria, com os acordos e combinados que você fez com essa pessoa, mais rápido ela vai chegar no objetivo dela. E aqui eu vou finalizar com um exemplo meu. Já aconteceu comigo, e claro que naquele momento eu não fiquei feliz, né, por passar por uma situação assim,
mas já aconteceu comigo de algumas pessoas, aconteceram poucas vezes, mas já aconteceu. De uma pessoa uma vez me contratou para fazer uma consultoria específica de LinkedIn. E nós fizemos o primeiro encontro, dei toda a orientação que eu precisava oferecer, acompanhei, ensinei e dei a lição de casa para ela aplicar. Ela tinha um tempo para aplicar, para executar e tinha que me devolver para eu fazer o reporte, para eu dar feedback e a gente continuar o programa. O que aconteceu? Ela começou a desinteressar. Olha, Kelly, sabe o que é? Que eu não tô conseguindo fazer, eu não tô interessada. E aí eu tentei algumas vezes, fiz a tentativa em alguns momentos, tentando resgatar, mostrar a importância, vamos lá, você não está sozinho, eu tô aqui para te apoiar, qual é a dúvida que você tá tendo, vamos fazer juntas. E aí, nessa investigação, eu descobri que, na verdade, a pessoa ela estava com um problema de autoestima seríssimo. Ela não conseguia acreditar nela e ela achava que ela não ia ter mais condição, que ela estava incapaz. E nesse momento, então, eu fui até o meu limite. Por quê? Porque eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta. E eu também não posso invadir o espaço que é de um outro profissional. O que eu precisei fazer com essa pessoa? Falar para ela, olha, eu estou aqui para te apoiar nesse passo, até esse momento, até essa parte. Mas eu não consigo ir além disso. Então, nesse momento, é ideal que você procure um suporte terapêutico, procure um suporte de outro profissional, de um colega da área. E aí, ter essa maturidade de reconhecer também os seus limites, até que ponto você vai, é importante. Por quê? Porque senão eu ia ficar preocupada, chateada, desmotivada, achando que eu tinha sido incapaz, de que eu tinha sido incompetente. Mas não, na verdade, o método, ele existe, o passo a passo, ele funciona, mas aquela pessoa, naquele momento, por vários motivos, não conseguia se desenvolver, não conseguia aplicar. E tá tudo bem, faz parte. Às vezes, a gente também vai precisar lidar com esse momento da pessoa, né? Então, vale conversar, alinhar, definir um prazo ou um tempo, esperar passar um período de tempo até essa pessoa se restabelecer, ela voltar, ela ter condições de continuar, tá bom? Então você, enquanto consultor, não pode se responsabilizar sozinho pelo sucesso do seu cliente. É uma responsabilidade compartilhada, nós fazemos juntos. Eu quero muito que você tenha sucesso e você também quer que o seu cliente tenha sucesso. Mas você tem que saber até que ponto você vai e até que ponto ele vai. Você não vai conseguir fazer por ele, tá bem? Então, se esse conteúdo te ajudou, te abriu ali o leque de possibilidades, comenta aqui, compartilha com seus amigos e pessoas que você sabe que talvez precisam de uma segunda fonte de renda ou que têm esse interesse de ajudar outras pessoas através da consultoria de carreira. Simbora? Conta comigo. Até mais!